Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer mais um episódio do Boteco RL, só que sem um boteco de verdade, né? A gente começou a fazer esse modelo um pouco híbrido, em que a gente vai tanto entrevistar as pessoas pessoalmente, quanto também fazer esse modelo à distância, porque acredito eu que vai conseguir dar mais amplitude para esse projeto, que é disseminar os conhecimentos sobre as subespecialidades, sobre os fellows da nossa especialidade, para as pessoas em geral, já que isso geralmente é muito obscuro, né? A gente tem dificuldade de acessar esse tipo de informação, geralmente é uma informação que você tem que garimpar, tem que perguntar para as pessoas do serviço, às vezes não são respostas tão facilmente respondidas assim, e acho que esse quadro ele é bem interessante, além de ser descontraído, ele vai trazer uma informação de qualidade, né, e de quem está lá em loco trabalhando nesses locais, né? Hoje a gente está com a doutora Isabela Freitas. A doutora Isabela ela é formada pela Universidade Estadual de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, fez otorrino também na mesma instituição, na USP de Ribeirão, e agora está cursando fellow de rinologia também na mesma instituição, na USP de Ribeirão, ou seja, uma cria da casa nata, assim, né? Fez de cabo a rabo, né? Já está fazendo o quê? 10 anos que está aí já, né, pelo É visto. verdade. Vou fazer 10 anos de Ribeirão 10 anos de Preto. instituição, né? Olha só. Então, se tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre a estrutura do hospital, sobre a estrutura da universidade, acho que sem sombra de dúvidas é ela, né? Porque já está aí há 10 anos, né? Então vai poder falar das minúcias, das nuances do serviço mesmo para vocês. Então, Isabela, a gente sempre começa nosso quadro, né, com perguntas um pouquinho mais gerais, né, para tentar conhecer mesmo a pessoa, né, quem é você. E geralmente a gente começa vendo de onde que você é, quais foram suas influências para a escolha do otorrino e quais foram as influências para você poder escolher medicina. Então, oi, gente, tudo bom? Como o Rafa já falou, eu sou a Isabela. Então, escolher medicina, para mim, foi uma escolha muito natural, assim. Meus pais são médicos, acabou que eu sempre cresci naquele meio, entre dois médicos, sabe? Uhum, Então, sempre me identifiquei com a área, fiz medicina, né? Vim aqui para USP Ribeirão, porque eu tinha essa vontade, assim, de fazer USP, não queria morar em São Paulo, capital, uhum, 18 anos. Aí escolhi vir aqui para Ribeirão, nunca tinha pisado em Ribeirão, vim uhum, para fazer matrícula já. uhum, A melhor coisa que eu fiz, amei, assim. E aí acabei escolhendo otorrino. Meu pai é otorrino, uhum. mas ele que me perdoe, mas não foi por causa dele que eu escolhi otorrino. Verdade, uma pessoa que me influenciou muito na Uhum. faculdade para escolher otorrino foi a professora Vilma. Acho que Ah, muita gente sim. tem A uma professora personalidade. Vilma é contagiante, né, cara? Que ela tem uma empolgação para É, falar da especialidade, assim, inimaginável, né? ela tem aquele poder de convencimento. Eu lembro que eu fui numa palestra lá, um workshop de especialidades médicas. Aí ela deu uma palestra e falou: Hoje eu vou provar para vocês que otorrino é a especialidade mais completa, mais bonita, mais rentável. Aí eu falei, nossa. Aí não tem como não convencer, né? Até É, eu fiquei convencido nessa aí. não, aí ela me convenceu e eu também me identifiquei, porque era cirúrgico e clínico ao mesmo tempo, atendia todas as idades e fiquei muito feliz com a minha escolha, né? E aí, rinologia foi difícil de escolher, né? Porque eu meio que gostava de tudo, né? Do otorrino. Uhum, Mas é aquela coisa, você tem que ver o que te faz mais feliz quando você tá lá operando, o que você gosta mais de operar, o que você gosta mais de atender. E eu uhum. fiz a minha escolha mesmo, vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre Ah, o meu ótimo. Essa escolha de fellows na nossa especialidade, ela é relativamente recente, assim, né? Se você pega nas instituições de é, grande renome, isso já era uma coisa um pouco mais conceituada, já existia, mas ainda assim é uma coisa de 20 anos para cá, né, cara? Se você pega, sei lá, 10, 15 anos atrás, raríssimos programas de fellow que existiam e raríssimas pessoas que faziam, né? Então, isso realmente, se pegar na história como um todo, a especialidade é algo relativamente recente. é Poxa, é bem verdade. difícil mesmo essa questão dessa escolha, né? Eu, por É, eu exemplo, fez. chegava, Pode falar. eu chegava para os meus chefes, eu falava, chefe, como que você escolheu que você ia fazer isso? Como que você escolheu que você ia fazer otologia? Como que você decidiu que você ia fazer rinologia? E eles sempre falavam, eu não escolhi, a vida me levou. Gente, que injusto! A vida não tá me É. levando a nenhum. Aí quando chega a vez, eu tenho que escolher. Ei, me dá um sinal, né? Pelo amor de É, Deus.
Gente, como assim? Né? É difícil mesmo de escolher, né? E às vezes você não escolhe porque você desgosta das outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu adoro otorrinologia muito, assim, muito. Esses dias para trás fiz uma tríade coana na intermédica aqui, assim, Uhum. depois de formado. Vou fazer esse final de semana agora, eu vou fazer uma mucoceles frontoetimoidal também. Então, assim, eu não deixei de gostar de rinologia, óbvio que não. Então, acho que na nossa especialidade tem muito disso, né? Assim, você não é porque você faz uma coisa, é porque você não gosta das outras, né? São É circunstâncias que vão verdade. te levando, assim, que às vezes você nem sabe muito bem, né? Às vezes só por influência de um chefe que você gostava muito, né? Igual você mesmo falou, doutora Vilma, né? Te escolha, Uhum. influência na escolha da especialidade, sem sombra de dúvidas, estava com uma pitadinha ali para você escolher também sua subespecialidade, né? Que foi ter mais contato com ela. Sim, com certeza. Mas legal, legal ver Ô, suas influências Isabela. assim. Então, Bacana. só falar uma coisa que ela falou, Isabela. Essa escolha ninguém pode tomar por você. É você que tem que decidir, você que tem que ver o que te faz mais feliz, o que você gosta mais. E é muito verdade isso. Não dá pra Sim, gente ficar. E também, assim, claro que a gente tem que escutar o que os outros falam pra gente, mas tem que lembrar que a decisão é nossa. Sempre. sim, sem sombra de dúvidas, né? Às vezes a gente fica muito pego a essa questão mercadológica, né? Pensar só em mercado, É, mercado, mercado, dinheiro, 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 dinheiro. E, obviamente, isso é um fator da equação, mas não são todos, né? É uma equação bem verdade. complexa, né? Para definir Uhum. isso. E falando um pouquinho mais do Fellow, a gente tem um certo tempo já que a gente começou a estruturar um pouquinho mais nossa entrevista para Uhum. ser uma forma bem objetiva, para as pessoas poderem entender bem a pegada do Fellow, né? Assim, a forma de poder acessar ele. Então, vamos seguir aquele roteirinho que eu tinha mandado para você. Fiz um slide bonitinho aqui, né? Aí, que eu coloquei umas fotinhas na faculdade, Ah, que eu bacana. no lago da USP de Ribeirão, aqui a gente, no nosso encontro de turma, a gente fez ano passado, foi bastante gente. São Ah, sempre. legal, hein? É que umas fotinhas da minha Ah, residência, né? sim. Ah, eu conheço o E Vinícius. tem Vinícius foi meu uns. veterano de faculdade. Ah, é? É, Nossa, é muito boa. ele era um Adoro ano ele. na minha frente na faculdade. Ah, qual que é o nome dessa menina que está do seu lado, pé do lado do Vinícius? Esqueci o nome dela. Patrícia. A Patrícia, né? A gente Patrícia, ficou em excedente, assim, se ela, se ela, se eu passasse em outro lugar que não na escola, ela era puxada, ela ia entrar na escola. E em algum outro lugar ia acontecer isso também. Se ela desistisse da USP de Ribeirão, eu ia entrar logo na sequência, né? Aí acabou que ela ficou na USP e eu fiquei aqui, assim, mas deu certo para todo mundo, assim, para nós aham, dois. Eu lembro que a gente conversou muito, assim, na época das provas, eu e ela. é aquela fase difícil. Sim, quase complexo. Mas legal demais. Né? Aqui sou eu operando com o professor Edwin, ainda no R3, a gente estava numa cirurgia de urgência, um dos Uhum. meus chefes da rinologia, e aqui a gente, Sim. parte da equipe no congresso ali, professora Vilma, professora Camila, várias pessoas aí dão Ah, turminha. sim, viu um presente em todas, né? É, Valeu no festa. então, agora essa parte aqui é um pouquinho mais objetiva, porque meio que resumindo aqui algumas informações importantes, né? Que todo Uhum. mundo pergunta. Onde que você acha o edital, né? É no site do HC, eu coloquei aí o link, mas assim, eu sei que não dá para clicar no link, mas se alguém quiser tirar foto, é bem facinho de acessar. Sim. Único para todos os programas de complementação especializada do HC. Uhum. Então, você abre o edital, tá lá, sei lá, é patologia, um monte de coisa, e todos têm a mesma taxa de inscrição. Ano Uhum. passado, 250. Ano passado saiu em novembro o edital, no comecinho de novembro, se não me engano. Uhum. E rinologia, ano passado, teve uma vaga só. Assim, tradicionalmente sempre foi uma vaga só, Uhum. mas nos últimos 2 anos, aí por causa da pandemia, eles acabaram abrindo duas vagas, mas aí no meu ano eles voltaram a ter uma vaga só. Esse ano eles ainda não decidiram se eles vão deixar ainda uma vaga só, ou se vão colocar duas vagas, ainda estão Uhum. dando aí. E, assim, tem prova escrita, que é peso 7, né? E currículo, entrevista, que é peso 3. E é Então, tudo bem, no mesmo dia. no mesmo dia, né? Então, bem equilibrado, assim, né? Se você for mandar É, bem bem na prova, equilibrado. você dá seu jeito, né? Assim, Sim, bem sim. equilibrado. E a prova é E tudo só escrita, né? Uma prova aberta. aberta, prova aberta.
Daí é mais ou menos no estilo da prova aberta, da prova prática, da prova de título, com caso clínico e Uhum. vários, sim, para você ir respondendo. Às vezes tem alguma coisa mais teórica, mas sempre associado ao caso clínico. Cai mais rinologia e otologia, Uhum. é meio que uma questão de tudo. Cai sono, cai otoneuro, às vezes cai estética, às vezes não cai. Ah, pera, é uma prova geral, então? É uma prova geral de Ah, não é uma otorrino. prova específica de rinologia, então. Não, é uma prova de Ah, geral, de todas as áreas. nossa, Então, interessante você ter falado isso. Olha só. porque se você está estudando já para a prova de título, você meio que já está estudando para a prova do FEL também, né? Porque são os mesmos Entendi. assuntos. Geralmente são quantas questões? Nossa, eu não lembro certinho, devia ser umas 10, eu acho, Questões, né? ano. Uhum. É cansativa a prova. Nossa, imagina, poxa, 10 questões 10 abertas, questões. dá pra pensar, né? Tantos. Tem uns mais objetivos, mas tem uns que você tem que escrever mais. Os que tem menos item, às vezes eles pedem uma resposta maior, assim. Uhum. Aí a prova é lá no CEOF, que é o Centro Especializado de Otorrino e Fono, que, assim, a gente aqui em Ribeirão tem o HC Campus, que fica dentro do campus da USP, e tem o HC UE, que é a unidade de emergência que fica no centro. Aí fica separado esses dois centros, lá no dois hospitais, né? O Uhum. HC é só para emergência, urgência, e o HC Campus é mais para ambulatório, centro cirúrgico, né, coisa mais eletiva. Só que a gente tem o nosso predinho da Otorrino no HC Campus, só que fora do prédio principal, assim, no complexo HC, tem o Hemocentro, que é um prédio Uhum. separado, e o prédio principal do HC, tem a clínica civil, e aí tem o predinho da Otorrino também, separado, Otorrino e Fono. Então, é lá nesse lugar, assim, lá onde a gente tem todos os nossos ambulatórios, a gente atende até urgência lá também, assim, dia de semana, em horário comercial, Uhum. e tem a aula de otorrino lá também, quando tem aulinha lá, é, audiometria lá, então eles gostam de manter por lá. Mas, às vezes, eles fazem essas coisas de prova também no 12º andar, lá no prédio principal do HC. Mas, em geral, eles preferem fazer no CEOF. Fica mais fácil ali para todo mundo. É, Uhum. e aí, primeiro, é a prova escrita. Você cansa na prova escrita. Aí, quando você já não sabe nem seu nome, aí eles chamam você para entrevista. Uhum. Aí, enfim. Mas é bem tranquilo. É bem A tranquilo. entrevista em si tem critérios objetivos da entrevista, eles colocam isso em edital, por exemplo, publicação de artigo, essas coisas assim, não, né? Não é colocado em edital, eu A não entrevista sei. assim, eles até podem contabilizar isso, mas em tese é puramente subjetivo, então, a entrevista, né? Em tese, sim, não tem nenhum lugar falando. Não é que nem a prova da residência, que tem os critérios certinhos, não tem nenhum Da lugar residência aí você tem todos os da critérios, né? entrevista. Publicou o artigo, É, pau, fez monitoria, não sei o que lá. Aí, no caso, é bem é. subjetivo, né? Óbvio que isso vai contar, né? Se você publicou, vai ser ótimo para eles, né? Sendo aí um Uhum. centro acadêmico bem forte, mas isso não é bem discriminado, então, né? Ótimo. É. E a entrevista não é, por exemplo, a minha entrevista não foi só com a Rino, foi também com o professor da otologia, foi com a chefe da otorrinopediatria, foi com a Hum, professora da otoneuro, então, É bem assim, interessante essa abordagem de vocês aí, né? é, Porque o cara tem que passar na prova, tem que ter uma formação bem completa, né? acho que eles avaliam mais a formação de otorrino geral, né? Faz sentido, né? Não, faz total sentido, na verdade. Bem Uhum, interessante. Eu nunca tinha visto nenhum dos programas até agora que aborda com esse enfoque, assim. Bem legal de ter conhecido. Pra ser bem sério, eu fazia zero ideia de que era assim aí. Aqui na uhum, escola é tudo bem dividido mesmo, né? Que você vai fazer prova de rino, é só prova de rinologia, uhum. coisa só cabeluda, Acho que na assim, USP né? São Paulo também, né? Bem É, específico. na USP São Paulo também é bem parecido. Muito legal esse enfoque seus aí. Eu gostei, particularmente eu gostei bem. Interessante. E, bom, fez a prova, passou no Fellow. Como que é a estrutura do Fellow em geral? Então, aí eu coloquei aqui um outro slide Ótimo. das minhas atividades do Fellow.
Durante a semana, coloquei umas fotinhas minhas aqui dos R3. De segunda-feira é o nosso dia de centro cirúrgico da rinologia. A gente basicamente opera endoscópica nasal, o dia inteiro, na Uhum, segunda. E aí, geralmente, tem um período de cirurgia do fellow e um período de cirurgia do R3. Aqui é muito bem definido quais que são as cirurgias de R1, de R2, de R3 e de fellow. Por exemplo, uhum, as minhas cirurgias de fellow são fístula nasolipórica, tumor de base de crânio, essas coisas mais complexas, assim, abordagem de seio frontal, tipo DRAF 2B, DRAF 3, uhum, as coisas mais complexas, assim. E aí os R3 fazem bastante coisa, assim. Eles operam muito polipose, todos os seios, sabe? De polipose, todos os seios é sempre deles. A gente opera bastante aqui. uhum. Maxilar, né? Uma coisa mais tranquila, mas o que eles operam mais, acho que é polipose. Quem que é o chefe E mesmo que fica sempre com vocês nas cirurgias? É o Edwin, quem mais? daí varia. Eles revezam entre si. Ou o Edwin, ou a Fabiana, ou a Vilma, de segunda-feira. Hum, A Vilma geralmente é mais cirurgia de R3, mas eu uhum, opero ela as cirurgias de acesso à hipófise e também tem um outro chefe nosso da rinologia, do Dr. Demar, que eu opero hipófise com ele também. Aí funciona assim, toda segunda de manhã praticamente tem cirurgia de hipófise, aí a gente entra na sala da NEC, da neurocirurgia, desculpa, é que a gente fala NEC, a gente entra na sala da neurocirurgia, faz o acesso e aí eles fazem a hipófise. E aí, assim, não tem como eu ir em todas as hipófises, porque coincide com o horário da nossa sala, mas pelo menos em duas hipófises eu vou por mês, assim, no mínimo. Então, dá para ter uma mão boa de transfenoidal, duas hipófises por mês, né? no mínimo, No mínimo. É um bom volume. porque Um tem bom volume. toda segunda-feira. Então, quando eu Uhum. consigo, vou, mas em duas, no mínimo, eu vou por mês. Duas no mínimo você vai, né? Então, as cirurgias de hipófise são todas suas, né? E essas outras. Então, em geral, Isso. você tem cirurgias suas mesmo por semana, você tem sempre uma por semana sua mesmo. De modo geral, sim. Tem algumas semanas, assim, se você for contar a hipófise, eu tenho cirurgia minha toda semana, com certeza, né? Uhum. Outra semana, eu acabo não operando, mas é muito difícil, assim. Geralmente eu opero no mínimo uma por semana. E nas cirurgias Daí do R3, provavelmente você faz algum grau de refinamento ali, né? Às vezes o R3 não conseguia faz, finalizar alguma coisa, você refina dele, né? A famosa papada faz. pedagógica, né? É, geralmente, geralmente a professora Vilma fala para fazer o frontal, assim, ela É, fala, sim. não, Porque pouco é o hoje, que vai lá. precisa, né? É, sim, é o que precisa realmente, né? É, Acho que não ou é muito então, espaço para residência para você fazer tanto frontal assim, né? Eu até fiz, deve ter feito aqui uns 8, 9 frontais na residência, tudo draft 2A, né? Nunca fiz nada além disso. aham. Mas também na vida prática você precisa, É muito o que pouco tem você precisa mais, de né? além disso, né? Assim, muito difícil, Uhum, né? Mas é. legal, então no fundo ainda você pega a mão de várias outras coisas ainda, né? Por exemplo, ainda fora disso tem as urgências ainda, né? Que vocês devem ter pra caramba. Então, tem as urgências, eu meio que não tenho obrigação de ir, sabe? Até porque sou só eu. Se eu tivesse que ir em todas as urgências, eu ia ficar meio louca. Mas quando tem uma urgência mais interessante, eu vou. Só que a maioria é que aqui a gente tem um protocolo de sinusite fúngica invasiva, Uhum, fazendo cada 48 horas nos neutropênicos febris, e acaba que a gente pega muito esse tipo de urgência. Só que a gente pega muito no começo, então muitas vezes é só uma turbinectomia média, sabe? uhum, Uma simples. E a maioria das urgências é isso, é mais simples. Então acaba que eu não vou. Mas quando é uma coisinha mais interessante, assim, tipo um tumor de pote, sabe? Aí eu vou. uhum, Quero aprender também, eu quero ver. Mas entendi. é do R3. Perfeito. Algumas cirurgias no meu R3 que o Fellow fez uma parte também, porque era uma coisa mais complexa, tipo assim, fechar uma fístula nasolipórica que estava lá no meio de um fungo horroroso, sabe? Aí Sim, o vai e participa mais ativamente, tá? tá. Então, só porque foi uma pergunta que fizeram pra gente aqui, assim, que perguntaram no Instagram. O seu fellow começou quando? Em março ou abril? Abril. Começou em Abril, né? abril. Então, de abril até agora seriam 5 meses, né? Isso.
essa Isso. coisa. Em 5 meses, qual que você estima, assim, que foi seu volume cirúrgico, assim? Nossa, vamos ver. 5 vezes 4. Cirurgias minhas mesmo, sem contar as hipófises, foram umas 20. Suas mesmo, contando com as hipófises, Sem contar com as hipófises. sem contar com as hipófises. Se você colocar as hipófises no meio, dá para mais ou menos umas 30 e poucas. Isso, acho que sim. Isso. Ótimo, cara. Né? Um belo de um volume, assim, tá? Porque Assim, para mim nunca vai ser suficiente, eu acho. Mas não, claro, claro. um Para bom quem quer volume. aprender, para quem está com sede de operar, né? Igual o É, Aldo falou quando a gente entrevistou dele, né? Assim, quando você está no começo, você tem aquele furores operandes, né? Você quer meter a faca em tudo que aparecer na sua frente. Mas verdade. Mas vale assim, muito mais a pena você fazer esse tipo de caso um pouquinho, que exige um pouquinho mais de refinamento, do que sair fazendo absolutamente qualquer coisa, né? A curva de isso, aprendizado, ela satura em determinado momento, né? Assim, não é é só verdade. quanto mais e mais e mais e mais é melhor. Ajuda, claro que ajuda, mas não é o Uhum. primordial, assim. Eu vejo hoje em dia, eu tenho bem menos preocupação com números e bem mais preocupação com qualidade, né? Depois que você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai entendendo o Aham, tanto que isso é importante. Mas, poxa, já é um bom volume, cara, um bom volume, assim. é verdade. E o legal da rinologia, que eu acho que, assim, mas eu não vejo tanto nos outros fellows, é que parece que toda cirurgia é diferente da outra, né? Tipo, otologia, aqui pelo menos opera mais implante coclear, espirotomia, Uhum, mas eu sinto que eu opero uma maior variedade de casos, sabe? Do que sim, os outros fellows que tem aqui. É uma coisa que eu acho interessante. legal. Essa quinta-feira que você colocou aí, geralmente, rinoplastia, aí é Então, junto rinoplastia com rinologia funcional? veja bem, assim, como aqui não tem fellow de estética, acaba que fica um pouco para mim também, assim. Hum, Acaba que junta, assim, a equipe da rinologia, ela tem os 3 docentes e acho que mais 3 contratados. uhum, Aí, 4, na verdade. Aí tem 3 que fazem bastante estética, sabe? Eles têm até clínicas de estética fora, então, assim, tem uma equipe boa de estética, sabe? Tem bastante chefe para operar estética. uhum, Volume muito, tem uma demanda muito grande de rinoplastia aqui, mas não tem fellow de estética. Então, o que que acontece? As rinoplastias, de um modo geral, são dos R3, mas tem muitos casos, rinoplastia secundária, às vezes uma rinoplastia de um paciente sindrômico, que acabam ficando para mim, assim, rinoplastia terciária, sabe? Então, eu tenho um horário de rinoplastia por mês, sabe? hum, O começo desse ano, até o começo do meu fellow, na verdade, a gente não tinha todas as quintas-feiras no centro cirúrgico, né? Então, eu tinha, por exemplo, uma a cada 4 quintas-feiras, tipo, uma a cada 2 meses. Agora, voltou a ter toda quinta-feira, então agora eu tenho um horário por mês de estética. uhum. Para rinoplastias mais complexas, tá? Assim, não foi esse o motivo que eu fiz o fellow, sabe? Assim, rinoplastia, eu fiz mais pensando em funcional, tanto que eu nem sabia que eu ia operar rinoplastia, porque foi uma coisa que tinha lá atrás, antes da pandemia, aí veio a pandemia que coincidiu com o começo da minha residência, parou quase total de operar rinoplastia e foi voltando aos poucos. Agora, que voltou, que está fazendo mais, é que o fellow da Rino voltou a ter esse horário de estética, uma vez por Ah, mês. bem interessante. Acho que a maioria das pessoas Uhum, que vão escutar a gente não tem ideia disso. E para mim isso é um uhum. baita de um diferencial, cara, muito diferencial. Você pode até não gostar, mas acho que Eu antes gosto. você Mas eu gosta, né? aprendi a Assim, gostar no eu fellow. gostei do pelo, porque eu Que eu fiz não era muito fã. depois que eu terminei a residência agora, eu fiz 3 casos meus assim, né? Que eu chamei outros amigos para Uhum, poder fazerem junto comigo. E eu até pretendo seguir depois mexendo mais com parte estética facial, porque para mim uhum, eu sempre entendi que a formação é de 5 anos, eu tô rindo cabeça e pescoço. A minha concepção é essa, assim. Depois que eu vou inventar o que eu uhum. quero fazer depois. Eu acho que eu peguei muito isso de modelo americano, assim, que eu sempre gostei do jeito que eles abordavam as coisas, né? Então, a completude da especialidade como um todo. Mas, cara, tem que aprender, velho. Tipo, o procedimento que te permite não depender de plano de saúde, É verdade. você sai disso, tipo assim, qual é o procedimento dentro da especialidade que te permite sair disso, né? A não ser que você seja um cara muito bom que já Uhum, for particular por todas as cirurgias suas, né?
Mas exatamente. você pode falar que você não gosta, mas falar que você não quer aprender, tem que aprender. Depois, se não quiser, você não usa, esquece, né? Mas Isso, aprender tem, cara. Para mim, isso aí foi um baita né? diferencial. Nossa, eu gostei muito dessa grade sua. E pelo que eu entendi, né, tem a dos R3, né? Mas se você quiser também dá para você apertar a mão e fazer também, né? Dá para É, você dar é, umas tomadas às vezes, né? Então, assim, quem gosta de é, plástica sai com mão de plástica boa daí, pelo que eu vi, né? sim. E assim, também tem de terça-feira a gente, de manhã é um ambulatório de rinologia, né? Que eu atendo meus pré e pós-operatórios da rinologia e base de crânio, né? E na terça-feira a gente acompanha um ambulatório de estética facial, né? Que é assim, lá discutindo os casos de estética, né? Vendo os pacientes, ver os pré e pós-operatórios também. Então é legal, dá para você aprender, assim, bastante Mas coisa. aí vocês não fazem plástica facial, né? Rinoplastia. Faz rígido, faz Na plano. verdade, é que assim, eu fico mais com a rinoplastia, né? Uhum. Mas os R3 fazem bléfaro também, tipo, no ambulatório. Mas assim, bléfaro eu nunca tive, eu nunca nem fiz, assim. No Entendi. meu R3 fazia bem pouco. A gente não tinha muito interesse, assim, em estética, sabe? Mas os Uhum. R3 têm mais interesse, então eles começaram a dar uma apertada. Vamos fazer mais bléfaro, vamos fazer mais bléfaro. E agora eles estão conseguindo fazer mais. Eles estão conseguindo Uhum. colocar bastante, assim. Mas Beleza. no meu ano a gente não conseguia colocar muito. E otoplastia também, que a gente faz Uhum. lá mesmo, né? Lá no nosso predinho, no centro cirúrgico ambulatorial, com anestesia local Uhum. e otoplastia. Por isso que a gente fala que é estética facial, por causa da blefa da otoplastia também. Rinoplastia. Não, mas é mesmo. Só para não fazer No rígido, fel você eu pode fico mais com falar, né? aquela coisa de centro cirúrgico mesmo, assim, de rinoplastia, que a gente só faz rinoplastia com anestesia geral. A gente não faz Uhum. que nem faz na USP São Paulo, né? É, sim. Mas é isso, Nossa, assim. legal. E aí, quarta e sexta são meus dias de ganhar dinheiro. São os dias que você poder trabalhar, né? Então você trabalha na quarta e É, sexta, né? é que os dias que o meu trabalho é remunerado. Sim. Porque acho que também foi uma pergunta que teve, né? Se o fellow tinha Uhum. bolsa. Não tem bolsa. Na verdade, eu não conheço nenhum fellow que tenha bolsa, né? É, eu Mas, conheço só o de Curitiba. O IPO tem fellow com bolsa, assim. Mas deve ser meio que um hum, cara contratado do hospital, na real, né? Eles falam que é entendi, fellow, mas tem fellow com bolsa. Deixa eu pegar, entendi. então. Acho que basicamente, assim, do fellow é isso, assim, né? Você falou do Eu chefe, acho que de interessante também que tem sexta-feira, que é o dia que a gente vai para a América Brasiliense, que é essa foto minha aqui no cantinho, ah, sim, orientando, né? orientando a Vitória. Lá é um lugar muito bom para você aprender também. Uhum. De chefe, mas é bom você sair daquela coisa, porque no HC sempre vai ter um chefe, né? É. Agora, quando você vai para a América, você é a chefe. E aí você orienta o R3 na endoscópica nasal, dá para você fazer rinoplastia, eu já fiz rinoplastia lá em América, Hum. mas eu coloco bastante endoscópio, polipose, dá para colocar bastante coisa e você vai pegando mão, assim, das coisas. Eu acho bom você ter um lugar, assim, que Não, isso você... é ótimo. Aqui a gente também tem isso do fellow de imunologia, eles também fazem isso, assim, é fantástico. Esse negócio de achar que você não aprende muito orientando é conversa fiada, cara. Tá no outro Nossa, lado aprende lá tendo que muito. antever cagada de residente Uhum, é uhum, difícil, não é fácil. Você tem que estar muito atento, né? Qualquer movimento brusco que ele faça a mais, né? Somente se ele tiver um é, etimoide da vida, poxa, você tem que estar muito atento, né? Tem que estar prestando muita você fica atenção. muito menos corajoso nessa hora. É, com certeza.